irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Com certeza, da oração dominical que o Senhor Jesus nos ensina, a parte mais desafiadora é o versículo 12, porque ele nos fala profundamente ao coração algo que realmente no dia a dia é bastante difícil para nós, pecadores, por causa do pecado. E ele diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Bem, nós vimos até agora cada parte da oração dominical, que começa dizendo, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E vimos a glória do Senhor, que é o propósito e o desejo daquele que ora. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que com certeza também é um desafio o desejar a vontade do Senhor realmente em nossas vidas. E a dependência, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Mas tendo em vista que estamos vivendo no mundo pecador, o mundo jaz no maligno, o pecado está presente, e portanto todas as nossas relações, todas, serão marcadas por pecados presentes. Por quê? Uma vez que todo mundo é pecador, sempre haverá as falhas uns dos outros. A única geração que conviveu com um homem que nunca pecou foi a geração de Jesus, porque Jesus nunca pecou. Mas todas as outras gerações foram gerações em que as pessoas elas estão sempre lidando com o pecado em suas relações. E isso fere o coração. Imagina, você é contrariado, você está lidando com alguém que vai pisar no teu pé, vai fazer o que você não gosta, vai marcar você negativamente de alguma forma, e isso é inevitável. É verdade que a gente deve fazer o máximo para fazer o melhor, mas uma vez que nós estamos sendo impulsionados pelo pecado, constantemente vai aparecer aqui e ali esse pecado. Nós vamos ver isso, sentimentos os mais simples, como o egoísmo. A gente vê o egoísmo numa criança, ela quer um brinquedo, a outra quer o brinquedo e então não compartilha. E esse egoísmo faz com que haja uma briguinha. E alguém ali vai ter que perdoar quando a outra fizer o que é desagradável. Que desafio é perdoar? E observe que na oração dominical ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas. Então, na verdade, nós estamos orando ao Senhor, dizemos: Pai, perdoa-me. Primeiro nós vemos o reconhecimento. Sou pecador. Aquele que ora se considerando não pecador já está barrado ali mesmo. Por quê? Porque a realidade é que somos pecadores. Por quê? Primeiro, negar que peca, que erra, que é um pecador, é negar a própria realidade, portanto, faltar com a verdade. Então, é necessário confessar as faltas. Uma vez que ele está dizendo, perdoa-nos as nossas dívidas, está havendo uma confissão. Uma confissão, como o apóstolo João, mais à frente, na sua primeira carta, vai nos ensinar a fazer ao Senhor Jesus sempre. João, em sua primeira carta, no capítulo de número 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, quando nós oramos, perdoa-nos as nossas dívidas, nós temos uma confissão de pecado. Algo fundamental, que é esse reconhecimento da realidade e, portanto, uma análise. Para você dizer, perdoa-nos as nossas dívidas, você tem que ter analisado a sua vida, você tem que ter observado, Senhor, realmente, eu reconheço que eu pequei, eu reconheço que eu falhei, eu reconheço que eu sou pecador. Isso é importante para, inclusive, haver uma
humildade, o reconhecimento de que aqui ninguém é melhor do que o outro, porque todos pecam. Não necessariamente das mesmas coisas, do mesmo jeito, mas todos são pecadores. E o Salmo 32, Davi diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, o Senhor Jesus já nos impulsiona isso. Observe que Davi diz que Deus pesou sobre ele, forçando ele a pedir perdão ao Senhor, a clamar por perdão, por misericórdia. E a oração dominical é exatamente esse constante lembrete, esse constante impulsionar-nos a confessarmos que somos pecadores para alcançarmos a misericórdia do Senhor. Então, todo aquele que ora ao Senhor, ora humildemente. E não ora porque ele é santo, no sentido de perfeito. Ele ora porque ele se achega ao Pai nessa confiança da graça do Pai, claro, por meio do Filho Jesus Cristo, e então ele se achega confessando as suas faltas. Isso é fundamental. Por isso que todo culto tem um momento de confissão, semelhante ao que nós encontramos no profeta Isaías, capítulo 6, que quando se deparou com a glória de Deus, então viu sua miséria e confessou os seus pecados. É fundamental a confissão. E ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Bem, aqui não há uma condicional. Aqui nós temos um comparativo. Nós temos uma afirmação comparativa. O pecador que está pedindo perdão, ele está afirmando numa comparação que ele tem perdoado. Pai, eu tenho perdoado as pessoas que me fazem mal. Aqueles que pisaram no meu pé, aqueles que fizeram algo contra mim, eu tenho perdoado. Eu não tenho cobrado. Então, perdoa-me também. É uma comparação, assim como não é uma condicional. E isso nós encontramos também em Efésios. Efésios, capítulo 4, versículo 32, aparece também uma condicional mostrando-nos que devemos imitar a Deus. O interessante é que aqui é o contrário. Lá nós temos um comparativo e clamando a Deus para nos perdoar à semelhança de como nós perdoamos. Nós estamos perdoando, então pedimos que Deus faça o mesmo conosco. Em Efésios, ao contrário, Paulo coloca o comparativo dizendo: olha, assim como Deus perdoou vocês, perdoe também. Ele diz: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, assim como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, assim como Deus é benigno, compassivo e perdoa-nos, devemos também ser compassivos, benignos e perdoar. E ele coloca Cristo. Cristo nos perdoou. Cristo morreu na cruz por nós, apagou os nossos pecados, não cobrou a nossa dívida. E então, da mesma forma, devemos perdoar. E nesse comparativo, em que Cristo é a referência, Jesus nos ensinou a orar ao Pai com uma confiança, uma afirmação de algo que se está praticando. Nós também estamos perdoando. Pai, perdoa-nos. Observe essa segurança de quem ora. Ela está praticando algo. Ele está pressupondo que aquele que se achega a Deus humildemente, aquele que anda com Deus, tem um exercício que é fundamental. A afirmação já mostra que o exercício deve ser considerado como um elemento fundamental dessa relação com Deus.
Todos somos pecadores, temos que nos perdoar. Caso contrário, seríamos hipócritas. Porque o hipócrita é aquele que não quer reconhecer e lidar com a realidade tal qual ela é. Então, ele finge a realidade. E a realidade é que todos são pecadores. Logo, todos erram. Quando alguém não perdoa, persegue, maltrata e trata o outro como se ela mesma não tivesse cometendo na sua vida pecados, ela está faltando com a realidade e ignorando que ela mesma passa pela mesma situação, pela mesma condição. Então, é um pressuposto. Eu tenho que perdoar. Na minha relação com Deus, isso é indispensável. Indispensável. Mas é necessário que nós façamos isso para que Deus também nos perdoe. No primeiro momento, quando se ora como alguém que está praticando. Perdoa-nos como perdoamos. Mas depois que termina a oração, versículo 14 e 15, o Senhor Jesus, então, coloca uma condicional. Ela não está no versículo 12, na oração, mas ela aparece posteriormente. Ou seja, ele lida com o assunto mais detalhadamente. Isso mostra que o pedir perdão e o perdoar são fundamentais à vida. Ele diz no versículo 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Agora sim. Agora o Senhor Jesus dá uma condicional. E uma condicional muito séria. Uma condicional que ele vai tratar em um outro momento também. Ou seja, você quer ser perdoado, tem que perdoar. Você quer isso, vai ter que fazer aquilo. E o Senhor Jesus vai esmiuçar melhor isso em Mateus 18, quando o apóstolo Pedro ele vai se aproximar do Senhor Jesus a partir do versículo 21 e perguntar, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Será que se ele me bater 7 vezes, eu tenho que perdoar 7 vezes? O Senhor Jesus responde. Respondeu-lhe Jesus. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Esse número, que, claro, vai dar 490, ele provavelmente não tem o interesse de ser contabilizado, calculado de fato. Nós encontramos na Escritura um paralelo que deve ser considerado como a citação de Cristo naquele momento. Porque lá em Gênesis, na cidade de Caim, uma cidade de idolatria, orgulho, prostituição, de muito egoísmo ou egocentrismo, é também uma cidade de vingança, ódio, uma cidade de violência. E no versículo 23 e 24, um dos descendentes de Caim, o Lameque, ele diz assim, e disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Até quantas vezes temos que perdoar? 7 vezes? Caim seria vingado 7 vezes se alguém fizesse mal a ele, porque ele matou Abel. E Lameque, arrogantemente, traz para si uma lei que não foi instituída por Deus, e ele que matou de uma forma tão banal 2 homens, um porque o pisou, outro porque o feriu. Ou seja, veja que a vingança ela é desmedida, desproporcional. O cara não o matou, obviamente. O cara machucou e ele foi lá e resolveu o negócio se vingando dele e matando o cara. Ele não só o feriu, ele matou. E ele diz que 70 vezes 7, aquele que tentar matar Lameque será vingado. Provavelmente é essa a referência que Jesus está citando. O mundo é vingativo. O mundo vinga
O tempo todo o mundo faz justiça com as próprias mãos. Lá mais à frente, nas cartas, nós encontraremos o Senhor nos dizendo que a ira do homem não promove a justiça de Deus. O homem, quando quer se vingar, ele não está fazendo justiça da parte de Deus. Então, a justiça da parte de Deus ela é elevada e ela vem no tempo do Senhor conforme a vontade do Senhor. Romanos diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. Então, entrega nas mãos do Senhor. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Ou seja, o Senhor se agrada que nós entreguemos nas mãos dele o que é feito contra nós, os males que são feitos. Não com as próprias mãos, mas para que Deus faça justiça com as mãos dele. Então o Senhor Jesus, em Mateus 18, tem aquela parábola que é conhecida como a parábola do credor incompassivo, em que um homem tinha uma dívida monstruosa para com o rei, para com o Senhor, e este rei, perdoou a sua dívida graciosamente. Mas esse mesmo homem que devia uma fortuna, quando viu um colega igual a ele, que devia um pouquinho e que era pagável, ele cobrou, exigiu, mandou prender até que aquele homem pagasse a sua dívida. Então, as pessoas que viram isso ficaram tristes e contaram para o rei: olha, puxa, o senhor perdoou tanto e ele ainda foi lá e cobrou coisa mínima. E o rei chama de volta aquele homem que devia fortuna para cobrar a ele, porque ele foi incompassivo, ele não foi misericordioso, ele não imitou o seu senhor, o rei, que havia perdoado tão graciosamente a sua dívida monumental, tão grande. E é assim que o Senhor Jesus diz: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. A palavra do íntimo, no texto mesmo original, é do coração. Se você não perdoar de coração, de verdade, isso mostra que o perdão, ele realmente tem que mexer com o mais íntimo do nosso ser. Por isso a tradução. Ele tem que vir do fundo do coração. Isso não significa que você vai esquecer eventos, é claro que não. E nem pense você que quando Deus perdoou os seus pecados, ele simplesmente esqueceu. Ele apagou, não porque ele faltou com a memória, mas porque ele não mais cobrará. E é fundamental que então o perdão que nós somos ensinados a dar, conforme a oração dominical, quando clamamos por perdão também, seja um perdão verdadeiro do íntimo. E não aquele que mais à frente, quando há um problema qualquer, se passará na cara assim: tá vendo o que você fez comigo? Lembra o que você fez no passado? Ou seja, não foi perdoado do íntimo. Um exemplo fantástico de perdão do íntimo, do coração, é o exemplo de José, que foi traído pelos seus irmãos, vendido para os midianitas, sofreu um monte no Egito, nas mãos de Potifar, como escravo, porque teve que ir à cadeia por causa da mulher dele. E assim, durante 13 anos, dos 17 aos 30, passou por momentos que marcaram profundamente o seu coração. E mesmo assim, mais à frente, quando ele já é governador do Egito, e os seus irmãos chegam diante dele humildemente, sem saber que estavam diante do próprio irmão, ele dispensa, sem que ele nem sequer tivesse pedido, um perdão verdadeiro, genuíno, real. Ele dispõe de um perdão, inclusive por compreender que tudo o que aconteceu de ruim com ele era parte de um plano divino gracioso para salvar a vida de todos. Foi tão genuíno o perdão que ele disse para os seus irmãos: não se preocupem, Deus é quem transformou o mal de vocês em bem. Então ele tinha um propósito: fiquem em paz. O seu perdão foi um perdão do íntimo do seu coração. Portanto, olhando para isso, lembre-se
que nossa oração diária deve conter algo fundamental: o perdão genuíno. Ore ao Senhor, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não cobramos, não perseguimos, não maltratamos, não nos vingamos, não retrucamos, não fazemos mal às pessoas, não estamos cobrando a elas como se nós não fôssemos pecadores. Jamais. Perdoe de todo o seu coração, de verdade. Você não vai esquecer o que fizeram contra você, mas você também não vai ficar lembrando, porque você realmente dispensou um perdão genuíno, de coração. E então deixará com que a pessoa vá em paz, porque o seu coração tem um perdão que o próprio Deus dispensa a nós, jamais cobrando as dívidas que Ele perdoou, porque Ele perdoa de verdade. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o Teu nome. Nós Te louvamos e glorificamos porque o Senhor nos perdoou e perdoou de verdade. Dá-nos a graça para praticarmos este perdão sempre, tendo em vista ser uma condicional para que o Senhor nos perdoe também. Que o Senhor receba a nossa oração, a nossa gratidão e tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.